Estou porque depois da conferência de imprensa que fizemos junto do Comando-Geral da Polícia da República de Moçambique, foram-me chegando algumas desinformações, não é? Daquilo que não foi, de facto, a tônica da conversa. Nós não dissemos na nossa comunicação esta manhã que anulávamos a greve. Não dissemos isso. Dissemos sim que a greve continua pacífica, porque é uma pressão rumo aos interesses de justiça que esse povo tem. Portanto, isto que fique claro, a greve, os protestos continuam, mas de forma pacífica, isso frisamos. E houve a questão, portanto, dos serviços, não é? E havia na comunicação do candidato, e corroboramos, que os serviços vão ser, de facto, os essenciais. Portanto, que vão passar. É verdade que esta coisa de essencial tem uma extensão, mas o que quero aqui deixar claro é que a greve, os protestos continuam. Porque informações que me chegam é de que o Presidente desconvocou a greve, não é o que eu disse. Quem puder, portanto, ler a peça toda ou ter a peça toda desta manhã, não diz isso. Era isso que queria repor como a verdade. Muito obrigado. Sr. Presidente, o que tem a dizer sobre alguns focos de valorização de bens em alguns pontos do país? Está a referir hoje? As vandalizações decorreram hoje? Bom, provavelmente não tenho ainda toda a informação do que ocorreu no país, vou ter isso mais logo, mas como dissemos, nós nunca convocamos uma manifestação associada a vandalizações. É isso que tentamos hoje também passar do encontro com a polícia. Aquele encontro era também para demonstrar que entre o Podemos e a Polícia da República de Moçambique não há inimizades, porque aquela é uma instituição do Estado. Todavia, temos que observar aquilo que são, de facto, os interesses do povo, que é a justiça que estamos aqui a lutar para ela, não só para nós, também para os próprios membros da polícia, como na ocasião disse, não é? Para que, muitas vezes, quando se fala de vandalização, estamos a dizer que as pessoas não começaram a fazer essa vandalização. Não foi a iniciativa chegar lá a vandalizar. É que quem tem que proteger este direito à manifestação, esse direito à justiça, é às vezes a pessoa que começa a lançar gás lacrimogéneo, etc, etc. Então isto endurece cada vez mais e fica uma espécie de inimizade entre os membros do Podemos e a polícia. E nós queríamos que isto ficasse claro, que estamos na mesma casa, estamos a lutar para o mesmo objetivo, que também pode libertar a própria polícia, como disse na ocasião, não é? Então, é preciso perceber que alguns comandos que recebemos, não é? Nem sempre são justos, porque o povo também consegue entender os limites da atuação da polícia, consegue interpretar a lei. É neste contexto que a reunião desta manhã foi importante para uma espécie de educação cívica, não é? Presidente, sou Mozinho Rafael, da Agência de Informação. O Podemos defende os protestos, mas não assume a paralisação das atividades nas instituições. Eu queria ter uma ideia. Esta questão sempre é um pouco difícil. Bom, se referimos de serviços essenciais, provavelmente são aqueles que são mais importantes para o atendimento do povo. É verdade, alguém pode me perguntar, mas aquele que vai ao serviço essencial, como que sai de casa? Essa é outra questão. Mas, estando perante uma pressão, há de haver sempre um e outro prejuízo, não é? Mas nós estamos a fazer isso, se calhar, para a grande libertação do povo, que poderá acontecer por consentir esse sacrifício de alguma forma. Dissemos que os serviços essenciais, de facto, devem estar abertos, não é? Mas a intenção, de facto, é que aqueles que, de facto, comungam conosco esta luta pela justiça
façam essa manifestação paralisando o que podem paralisar. Tudo bem. Atira-se a culpa das vandalizações para os manifestantes, de certa forma. E, no entanto, há relatos e também vídeos a circular da própria polícia, em algum momento, a aproveitar-se da situação para vandalizar. O que tem a dizer a isso? Não, é exatamente o que estava a dizer esta manhã. Por isso que disse que a importância da reunião desta manhã era mesmo esta. De que, e como dissemos, estavam lá, acompanharam, que os nossos membros não têm ido, portanto, a uma manifestação com intenção logo de, portanto, partir o que estiver em frente dessas pessoas. O início, às vezes, tem sido da própria polícia, pode ser pelos comandos que recebem, não é? E isto depois acaba sendo um conflito e endurece, e até porque, mesmo nos próximos dias em que alguém vai à rua, já tem mais ou menos a percepção de que o polícia não vem me proteger, não vem me defender. E isso pode, ou está de facto a criar esta confusão. Como disse o comandante, tem cerca de 21 membros hospitalizados e outros até mortos. Nós temos dezenas, temos alguns que estão detidos neste momento, não é? Temos várias famílias de luto, não é? Quer dizer, estamos a perder pessoas, se calhar, por não, de facto, entendermos bem as nossas missões aqui, por não conciliarmos aquilo que é justo. E era necessária esta aproximação com a polícia, que o Podemos não é o inimigo da polícia. O Podemos é inimigo, sim, das injustiças que estão a acontecer. E lutamos para que este país não seja injusto ou não tenha um regime injusto e possa a polícia mesmo estar do nosso lado, porque estamos também para libertar a própria polícia, como disse de manhã. Mas essa mensagem era importante que se fizesse. Nós nunca instruímos alguém dos nossos membros para que vá à rua para atacar os outros. Nunca instruímos assim. Sr. Presidente, como reage ao facto de o nosso Supremo hoje ter anunciado que cerca de 50% de 90% dos recursos interpostos, dos recursos eleitorais, foram julgados? O Tribunal Supremo? O Tribunal Supremo? Sim, anunciou hoje. Não o Conselho Constitucional? Não, o nosso juiz de identidade. Ah, ok. Bom, se calhar a minha colega, eu trago aqui a minha colega do Departamento do Gabinete Jurídico, mas acho que não estará a falar, se calhar, do nosso processo, porque nós fomos entregar há menos de 2 dias e o material remanescente foi ontem e são vários quilos de material. Não pode ser que o Tribunal Supremo, como está a dizer, terá de facto tido tempo para verificar, digamos, minuciosamente os papéis para logo se pronunciar. Se se pronunciou, pode ser mesmo aquela tentativa de lançar, digamos, uma mentira logo à frente, para que, olha, se vier a tomar uma decisão, então todos nós acreditemos. Nós conhecemos a prática disto. A nossa equipa que ficou a trabalhar neste processo levou semanas para juntar todos os processos, etc, etc. O próprio Conselho, a Comissão Nacional de Eleições, para dar o seu veredito, levou mais de 15 dias. Então, como que 300 quilos ou 200 quilos são dirimidos, são verificados em 2 dias, ou seja, em 24 horas? Portanto, isto pode ser, se é que disseram, não é? Acredito em si, pode ser mesmo aquela areia que se lança às nossas vistas para que acreditemos no que vem depois. Mas nós não acreditamos que tenha-se feito o trabalho ministerial. Ademais, nós apelamos ao Conselho Constitucional, verso Comissão Nacional de Eleições, que esta reverificação de editais e atas que nós mandamos como evidência da nossa vitória seja feita de forma transparente, até convidando os nossos mandatários, os observadores nacionais e internacionais, para que amanhã consigam dizer que sim, a justiça aqui foi feita, a trans foi feita. Bom, se fizeram, não sei como é que fizeram isso, eu não sei que quantidade de pessoas tem no Conselho, naquela instituição, para em pouco tempo dizer que sim, se verificou. Penso, não acreditamos. O trabalho ainda não foi feito. Aquele trabalho, até como disse a presidente do Conselho Constitucional, a doutora Lúcia, é que levaria qualquer coisa como 21 ou mais dias para fazer, porque é muito trabalho, de facto, é muito trabalho. E vocês, jornalistas, podem pressionar também, para que possam fazer parte da reverificação dessas coisas. Alguns de vocês estiveram
serão presentes no ato de coisa. Então, não acredito. Mas, havendo alguma coisa para acrescentar, a minha colega do gabinete jurídico pode cá vir. Sim, pode ficar. Mas, Sr. Presidente, Sim. Dessa vez, o Podemos estará disposto a entrar num diálogo com o Partido Frelimo? Não, nós estaremos sempre dispostos, mas se calhar o timing não é este, né? Nós, neste momento, estamos a seguir as instituições para que, efetivamente, a justiça se reponha. Se formos agora sentar numa mesa, se calhar para pressão, mas diálogo, vamos dizer agora o quê? Não é? Porque o diálogo, em condições normais, vem, de facto, do impasse das partes, em que, por exemplo, já não temos muito os caminhos que provocaram o conflito, outro diz que eu tenho razão, eu tenho razão, então as pessoas sentam, olha, há prejuízos permanentes, não é? Então temos que dialogar para encontrar, se calhar, uma saída. Mas nós temos evidências, não é? Evidência de que nós ganhamos as eleições. Aqui, se existe um diálogo, se calhar é para pressionar para que aquelas evidências sejam reverificadas justamente e transparentemente. Se nós, algum dia, perdermos, mas enquanto a justiça foi feita, vamos aceitar. Mas também não queremos que nós, tendo ganho as eleições, alguém governe com, portanto, o voto que fomos dados com a população. O que queremos é que, de facto, se reverifique de forma transparente. Até as evidências que nós conseguimos escolher nos dão uma grande vitória. Então queremos só que se faça isso. E se é verdade que as pessoas, as instituições deste país zelam pela justiça, então é muito fácil chamar os jornalistas, chamar nossos mandatários e dos outros partidos, chamar observadores internacionais, também interessados nisso, já vi o comunicado da União Europeia, por exemplo, mas olha, vamos começar aqui uma sessão de trabalho, vamos reverificar junto e chegamos a uma conclusão. Não é fácil fazer isso? É fácil. Então, se isso não for feito, quer dizer que eu que digo que ganhei, não tenho como justificar os números que eu tenho. Então vou insistir, e aí é onde se usa a polícia para reprimir aqueles que querem, de facto, que a sua justiça seja reposta. Então é aí onde somos chamados, de facto, a lutar, por forma que, efetivamente, a justiça seja reposta neste país. Por isso que eu disse na intervenção de manhã, que as coisas, quando forem assim, então chegaremos um dia em que vamos dizer, opa, independência ou morte, mas temos que lutar. Não é? Mas se as instituições funcionarem bem, não vamos precisar de chegar a este nível. Não vamos precisar. Nessa luta, a necessidade de podermos fornecer a rota dos manifestantes, terão feito isso depois desse apelo? Isso não é problema, pode ser feito, mas como pode perceber, esta é uma manifestação geral. Eu não sei se todo canto onde estamos haverá um polícia, não é? Nós temos polícia nos nossos postos administrativos, nos nossos bairros, não é? Essa é uma manifestação geral. Quer dizer, esta preocupação é do povo em geral. Nós podemos sim fazer cá na cidade, não é? Mas imagina que o povo de Jardim, da Catembe, todos querem manifestar. Nem teremos polícia para poder acompanhar. É verdade que a essência mesmo é que não haja violência, não vamos à rua, não possamos ir à rua para uma violência, mas manifestar. E eu já tenho visto muito nos bairros, 5, 10 jovens com bandeira, não sei o quê, outro VM, outro Podemos, estão aí a fazer sua manifestação, não é? Porque de facto estão descontentes por alguma razão. Mas se for isso necessário, nós poderemos sempre fazer com que possam nos acompanhar. Mas aquele número acompanhado nas cidades é muito ínfimo, relativamente a toda a gente que se manifesta sem condições de ser acompanhado pela polícia ao longo do país. Ainda sobre a conferência de imprensa com a PRM, o ministro Vani, que é conselheiro de comunicação do Governação Mundani, levantou uma série de questões numa das redes sociais em torno do assunto. Gostava de saber se não chegou a comunicar aos demais partidos que estiveram ontem, interessados também nas manifestações, sobre esse encontro com a PRM. Não, de facto não convidei a todos, porque nós recebemos um convite do partido Podemos, não é? Podia ser que cada partido também recebeu de forma singular. Não cabia a nós dizer à polícia para que convidasse os outros partidos. Se tivesse sido convidado seria muito bom. Mas nós estivemos lá, até como disse o comandante-geral, que o Podemos é que convoca
manifestações e algumas delas violentas. É por isso que se interessou em convidar o Podemos. Estivemos lá. Se estivéssemos outros, também podíamos sim. Agora, se tivéssemos sido nós a começar a ter a iniciativa de convocar, a partir daquela declaração conjunta de ontem, claro que sim, íamos convidar os outros partidos também. E faremos isso em outras ocasiões. Mas aquele encontro, nós também éramos convidados. Muito obrigado, colegas, pela presença.